Sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Hoje nós vamos falar sobre tosse. Como agir no momento da tosse? O que eu penso sobre essa tosse? A criança está tossindo. Quando que eu penso que pode ser só uma gripe, se é um resfriado, se é uma alergia, se é refluxo, se é asma? Será que meu bebê é chiador? Será que é bronquite? Qual é a diferença entre bronquite e asma? O que é isso? Por que tem gente que fala bronquite, tem gente que fala asma? Então nós vamos tentar destrinchar um pouquinho tudo isso para vocês entenderem melhor e até saberem identificar se o caso dos bebês de vocês pode estar se encaixando numa dessas definições. E a partir daí vocês procurarem um pediatra, procurarem uma orientação melhor ou até mesmo desconfiarem de algumas orientações. Bebê de 6 meses, tosse com catarro, coriza, não quer comer, tá mamando bem pouco. O médico escutou os pulmões e receitou antibiótico mais nebulização com soro. Eu não sei exatamente o que ela quis me perguntar aqui. Não sei exatamente. Me deu um casinho, eu não vi o raio-x desse bebê, eu não sei, eu não examinei esse bebê para saber se estava cansado ou não. Estava no pronto-socorro, por que foi passado antibiótico? Fez raio-x, achou uma pneumonia? Então, uma coisa, antes de começar a falar das tosses para vocês, que é muito comum, é prescrição de antibiótico em pronto-socorro. Vocês têm que lembrar, mães, que pronto-socorro é um lugar, teoricamente, para urgências e emergências. Então, os profissionais que estão lá, eles estão preparados para atender urgências e emergências. Então, existe uma tendência muito maior a se prescrever antibióticos e outras medicações que às vezes não são necessárias, porque o médico está ali esperando um caso mais grave, ele não sabe quando ele vai ver essa criança novamente. Muitas vezes é um médico que não está acompanhando, muitas vezes não, quase que em total, 100% das vezes, não é o profissional que está acompanhando a criança no dia a dia. Então não sabe se essa criança é um bebê chiador, se não é um bebê chiador, não acompanha, não está seguindo, não sabe quando essa criança vai voltar novamente, não sabe se essa criança vai procurar o pediatra assim que sair do pronto-socorro para marcar uma consulta de reavaliação. Então existe uma tendência muito maior em se prescrever antibiótico, muitas vezes sem indicação. Mesmo sendo um bebê, não quer dizer que sempre vai precisar de antibiótico porque está tossindo ou chiando o peito. E a gente tem que lembrar também que não é porque o bebê está chiando que ele tem uma pneumonia. Na maioria das vezes que o bebê chia, ele não tem uma pneumonia. Então, isso eu já quero deixar bem claro com vocês aqui. Porque as mães se preocupam muito com chiado, com antibiótico. Será que põe, mas está chiando, não vai pôr antibiótico? Na maioria das vezes o chiado não significa que tem uma infecção. Algumas vezes você pode ter infecção associada, mas na maioria não. Mas, como eu estava dizendo, por a criança estar num pronto-socorro, muitas vezes a fila é enorme, às vezes o médico não vai ter tempo de pedir um raio-x para aquela criança, ele até imagina que não precise de antibiótico, mas ele não tem certeza absoluta, ele não sabe se essa mãe vai voltar, acaba prescrevendo um antibiótico. Então isso é comum, tá? O que eu quero dizer para vocês? Os quadros corriqueiros de resfriado, como é que eles são? Como é que eles acontecem? Um quadro de resfriado é aquele em que a criança pega um vírus, geralmente o rinovírus, e tem mais de 200 tipos de vírus para resfriado e gripe. Ela vai desenvolver coriza, tosse, espirros, às vezes uma febrinha baixa, nem sempre, mas às vezes uma febrinha baixa. O que a gente considera uma febre baixa? Até 38,5 a gente considera uma febre baixa. Acima de 38,5 a gente fala que a febre é mais, a gente fala que é alta. Ela vai desenvolver esse quadro, mas ela está em bom estado geral, ela não tem canseira, ela não tem dificuldade respiratória, ela não tem chiado no peito, é um resfriado. E o resfriado pode dar febre. O que eu faço nesse momento, doutora? Se for só um resfriado, a única coisa que você vai fazer é higiene nasal com soro fisiológico para o seu bebê ou para a sua criança. O volume vai depender da idade da criança e a pressão também. Na verdade, a gente não usa pressão para fazer higiene nasal. A gente usa constância. Você faz a higiene com uma seringuinha nesse sentido. Se a criança for maiorzinha, criancinha de 1 ano em diante, já dá para fazer. Vira a cabecinha, coloca a seringuinha sem fazer pressão, nesse sentido, ó, para entrar por aqui, sair por aqui.
Você pode colocar soro várias vezes, devagar, até sair a placa. Saiu a placa, começa a sair transparente, você para de fazer. E do outro lado, a mesma coisa. Se a criança for muito pequenininha, por exemplo, bebês abaixo de 3 meses, a gente usa o quê? A gente usa mais conta-gotas mesmo, ou aquela seringuinha pequenininha também, bem devagarzinho. No bebê recém-nascido até 1 mês, é conta-gotas e de preferência sem usar seringa, conta-gotas. Até pode se fazer com o bebezinho deitado, porque você está fazendo só conta-gotas, você não está injetando nada, está umedecendo as vias aéreas. Conforme você coloca a pressão, você tem que levantar a criança. E no bebezinho novinho, você não vai usar seringa até pelo menos 2 meses. E essa informação que eu estou trazendo para vocês é de uma aula de otorrino que eu assisti. Então, a lavagem é indicada. Então, quem tem dúvida ainda e acha que lavagem nasal vai pro ouvido, porque já fui não sei aonde, já fui um profissional falou que a lavagem nasal... Não vai. A lavagem nasal só vai pro ouvido se for feita com muita pressão, de forma errada, criança deitada, não se deve fazer com a criança deitada, e nem com muita força. E nem se deve, depois que faz a lavagem, fazer aquele... assoar o nariz com força, porque senão realmente pode ir pro ouvido e pode sim causar infecção. Então a lavagem tem que ser devagar e sempre, com a criança em pezinho, de preferência assim, a cabecinha, com a boquinha aberta. Se ela não sabe abrir a boca, não tem problema. Ela vai ficar assim e você vai fazendo devagarzinho. A outra opção é o quê? Higiene nasal com soro fisiológico spray, que seria Sorine, Rinossoro, Salsep, aquelas marcas que vocês já conhecem. Então a gente aponta para cima o sprayzinho e pode fazer 3 ou 4 jatos nesse sentido, várias vezes e nesse sentido. Ideal depois usar o aspiradorzinho nasal, aquela bombinha que tem um biquinho, uma borrachinha, você aperta, encosta, solta devagarzinho, não é para soltar forte, porque senão faz biópsia na mucosa do nariz do nenê. Com a lavagem nasal, nem é preciso fazer essa aspiração muitas vezes, ok? Então essas seriam as medidas iniciais para um resfriado. Deu febrinha, o que eu faço, doutora? Antitérmico. Antitérmico mais seguro seria o paracetamol, para pequenininhos. Pequenininhos quanto? De 2 meses em diante, porque bebês de 2 meses para baixo, que tem febre, a gente deve sempre levar no profissional. A gente nunca dá remédio para febre em casa e fica medicando em casa. Abaixo de 2 meses a gente leva para o médico avaliar. Independente de qualquer coisa, você leva para avaliar. Então, paracetamolzinho ali a partir de 2 meses. A partir do 3º mês, uma dipirona. E a partir do 6º mês, um ibuprofeno, desde que seja uma febre mais alta. Então, você pode ficar com paracetamol e dipirona a partir do 3º mês, com tranquilidade, para aliviar a febrinha. A criança ficou em bom estado geral, tá com a febre, mas você medica a febre, dá um banho, lava o nariz, ela fica bem, fica em bom estado geral, ok. Essa febre vai parar? Não, ela vai voltar. Então, fiquem tranquilas que a febrinha vai voltar e ela pode voltar por 3, 4 dias, depende do vírus, depende do que a criança pegou. Se for influenza, que é a gripe, nós temos vários tipos de influenza, tá, mamães? Não é só H1N1, H3N2. Esses dois tipos de vírus, A, B, H1N1, H3N2, que estão nas vacinas das unidades de saúde, é para proteger os filhos de vocês das formas graves de gripe. Porque nós temos outras formas, que é a gripe comum, que não tem vacina que está contemplando elas. Eles vão continuar pegando as gripes comuns. Por isso que existe muita confusão com relação à vacina de gripe. A pessoa faz a vacina e fala assim: nossa, mas eu fiz a vacina, meu filho pegou gripe. Ele ficou gripado, ele ficou com febre, ficou com catarro, ficou com isso, ficou aquilo. Em geral, não é isso que acontece. Muitas vezes essa criança ou esse adulto já incubava um vírus antes de fazer a vacina, já estava incubando algum vírus, ele fez a vacina, passou algum tempo, ele manifestou a gripe que ele já estava carregando. Então, em geral, é isso que acontece. A vacina não vai proteger seu filho de pegar a gripe comum. E tratamento da gripe comum, qual seria? Mesma conduta. Soro no nariz, hidratação, hidrata bastante essa criança. Remedinho de febre para amenizar a febre. Preciso dar um remédio para imunidade, doutora. Preciso dar um xarope, doutora. Gente, calma, presta atenção. Parem com essa angústia, essa aflição para dar xarope para as crianças. Não tem porquê. E
a maioria dos xaropes, até os 2 anos, não existem estudos que demonstrem segurança para se utilizar nessas crianças. Então não há expectorante seguro até os 2 anos. Muitas vezes é usado, a gente fala off-label, sem orientação, sem indicação em bulas, com experiência clínica, experiência prática. Mas o risco de se fazer isso é que quando o pediatra faz isso, ele dá liberdade para a mãe sempre fazer quando ela quiser. Mas a gente tem que entender que expectorantes, eles não são indicados até 2 anos. Ah, mas o que eu faço se meu bebê estiver com muito catarro, chiando, cansado até os 2 anos? Se ele estiver chiando e cansado, ele não tem só uma gripe. Ele precisa ser avaliado melhor. E é aí que eu quero chegar com vocês. Um bebê que até os 2 anos, catarrento, chiando, cansadinho, não adianta você ficar dando xarope, repetir o xarope que o médico já deu em outra ocasião. Esse bebê precisa ser bem avaliado. O ideal é que você agende com um pediatra de consultório. Não vá no pronto-socorro se esse bebê não estiver mal. Você vai sim, se ele estiver com falta de ar, desconforto respiratório, cansado, independente de ter febre, pronto-socorro. Porque aí pode se tratar ou de uma pneumonia ou de um quadro que a gente chama de hiperreatividade brônquica. O que é isso? Hiperreatividade brônquica é o nome que a gente dá quando o bebê começa a chiar, tossir muito, catarreira, às vezes nem sempre chia, às vezes ele tem tosse com catarro que nunca sara, a criança fica lá tossindo, às vezes tossiu 15 dias, aí deu uma pausa, ficou bem, aí a pouco volta de novo, aquela catarreira, tosse, não melhora, aí já foi no pronto-socorro, já foi prescrito antibiótico, já foi passado inalação, a criança dá uma melhorinha, daí volta de novo aquela tosse catarrenta. Ela nunca fica 100%, nunca fica 100%. Então a gente vai suspeitar que esse bebê, se ele tiver até 2 anos, pode ter hiperreatividade brônquica. Por que a gente fala isso? É um quadro sugestivo de asma, mas até 2 anos, como a gente não pode garantir que essa criança vai manter isso após os 2 anos, até os 2 anos é muito comum que as vias aéreas dos bebês sejam mais reativas mesmo. É comum. Então a gente fala hiperreatividade brônquica, ou bebê chiador, você já teve mais de um episódio de chiado, a gente fala bebê chiador, mas a gente não fala asma. Entretanto, algumas crianças que começam a fazer esses quadros com muita frequência, ou vivem com a tosse catarrenta e nunca melhoram, a gente já começa a pressupor que essa criança pode sim ser asmática. Principalmente se a mãe diz que essa criança sempre foi bem, e de repente, quando ela pega uma gripe, ela fica assim, ela fica catarrenta, chiando. Ou ela entra na escolinha, começa, catarrenta, chiando, demora pra sarar, põe antibiótico, às vezes dá uma melhora, mas volta logo esse quadro. Então a gente começa a desconfiar, será que essa criança pode ser asmática? Se passou dos 2 anos de idade e manifesta esse quadro, de uma reação exagerada, sempre que pega uma gripe, sempre que pega um resfriado, sempre que muda o clima, sempre que tem contato com fumaça, com pelo de animal, com bichos de pelúcia, com cobertores, você vai suspeitar que essa criança tem asma. Essa é a primeira hipótese. Uma criança que está bem e ela muda nessas situações, você desconfia de asma. Só a asma faz tossir, chiar e dar esse quadro? Não. A gente sabe que refluxo pode dar tosse e chiado no peito. Dependendo do vírus que a criança pega, ela pode ter tosse e chiado no peito, como por exemplo o vírus sincicial respiratório, que dá um quadro que se chama bronquiolite, que vocês já devem ter ouvido falar muito, mas é principalmente em bebezinhos. Pode acontecer até os 2 anos, mas após 1 ano de idade, é bem mais difícil a criança manifestar um quadro de bronquiolite? Pode, mas é mais difícil o quadro se manifestar tão florido. É mais fácil se manifestar com mais intensidade em bebês menores. Então tem a bronquiolite, tem o refluxo, aí tem o bebê chiador com hiperreatividade brônquica. Lógico, outras causas, como por exemplo, aspiração de corpo estranho. Então, um bebê que aspira corpo estranho, ele pode começar com uma tosse repentina também a chiar o peito. Então, a gente tem que desconfiar, principalmente se acontece de repente. A criança estava tudo bem, daqui a pouco começa a tossir e começa a ter dificuldade respiratória, chiar o peito, você tem que desconfiar que aspirou alguma coisa. E muitas vezes a mãe não vê, tá?
Então essas seriam causas de tosse que a gente tem que ir destrinchando para suspeitar numa criança até os 2 anos. E a gente vai falar em asma a partir de 2 aninhos nessas crianças que têm esse histórico, principalmente se tiver um histórico familiar, a mãe ou o pai, algum parente de primeiro grau principalmente, já teve rinite, asma, bronquite, as dermatites atópicas. E aí essa criança começa com esse quadro, ou o quadro piora com a mudança climática, contato com poeira, contato com pelo de animal, quando pega uma gripe. Então é normal uma criança que tem gripe começar a chiar o peito, começar a tossir catarrento e não sarar em 10 dias? Não é normal. Uma gripe, se for H1N1, se for gripe comum, H1N1 ela pode evoluir com mais gravidade. Pode até complicar com uma pneumonia, mas em geral a gripe em si ela não vai causar chiado. É catarro, tosse, secreção nasal, queda do estado geral, corpo doendo, febre alta, dor de cabeça, dor de garganta. Mas não é para dar chiadeira no peito. A gripe comum, o resfriado, não é. Você começa a tossir catarrento, chia o peitinho. Quando pega a gripe, não é só uma gripe. Essa criança está fazendo uma hiperreatividade que a gente fala. E quando esse quadro é recorrente, vocês têm que buscar tratamento, vocês têm que buscar uma avaliação e um diagnóstico. E eu vou explicar por quê para vocês. Hoje em dia, crianças com diagnóstico de asma, elas em geral passam de 3 a 4 anos sem diagnóstico, tendo crises. Elas passam em média por 16 a 20 consultas com o pediatra até serem diagnosticadas asmáticas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quanto mais essa criança tosse, quanto mais essa criança começa a ter esses quadros de chiado, com as vias aéreas que fecham no quadro de asma, e daí desse chiado, essa reação, essa tosse secretiva muito recorrente, o que acontece? Acontece uma coisa que a gente chama de remodelamento brônquico, ou seja, é como se o brônquio mudasse de forma, é como se formassem cicatrizes naquele brônquio, porque ele está sofrendo por várias reações inflamatórias sucessivas. E aí ele sofre um remodelamento, ou seja, ele é redesenhado, ele fica mais grosso, ele fica como se fosse com cicatrizes mesmo. E isso, no decorrer da vida, quanto mais crises o indivíduo tem sem tratar, isso vai alterar a função pulmonar desse indivíduo lá para frente. Então, crianças que não são tratadas na infância, elas têm mais chances de serem adultas asmáticas, adultas com perda da função pulmonar, adultas que têm problemas respiratórios e carregam isso após a adolescência. Porque a história natural da asma, em geral, vai chegando perto da adolescência, da pré-puberdade, ela vai parando, as crises vão melhorando, principalmente se você fizer o tratamento adequado na infância. Principalmente se essa criança e adolescente teve poucas crises na infância. Então a chance de melhorar, conforme chega perto da adolescência, vai aumentando. Se essa criança fica tendo crises na infância toda e vai sempre passando por isso, a cada 2 meses tem crise, a cada mês, sempre muda o clima, e a mãe vai lidando com isso a vida inteira só dando prelone, xarope, inalação, prelone, xarope, faz aerolim, faz isso, e não trata a asma. O que acontece? Modificação dessas vias aéreas inferiores, são os brônquios, e perda da função pulmonar futura. Por isso que é importante a gente sim se preocupar com a tosse chata, a tosse que não passa, aquela que você vê que teu filho está tossindo já há mais de 10 dias, 14 dias, por mais que não seja uma pneumonia, você tem que ir atrás. Você tem que saber por que meu filho tosse tanto e nunca para de tossir. O que será que acontece com essa criança? O que será que acontece com esse bebê? E aí a gente tem que lembrar uma coisa também. Quando eu falo para os pais, o seu filho você tem história na família de asma, existe, você teve asma, pai, você teve asma, mãe, ou teve bronquite, porque é o termo usado antigamente, era bronquite asmática, bronquite alérgica. Quando a gente fala isso, a gente está falando da mesma coisa. O nome correto é asma, mas antigamente se falava muito em bronquite. E aí os pais falam, não tenho, não tive, eu não tenho. Mas às vezes esse pai e essa mãe nem sabe que teve. Aí eu tenho que mudar a pergunta, e muitas vezes eu pergunto diferente, falo, quando você era criança, você lembra se você já fez inalação? Quantas vezes? Quantas vezes você precisou de inalação na infância? Eu fazia muita inalação. Quantas vezes você já foi no hospital, no pronto-socorro? Várias vezes.
Então assim, a mãe nunca falou pra ele que ele tinha asma nem bronquite, nem ele sabia, mas ele tinha e não tratou. E muitas vezes eu pego pais que têm quadro de tosse também, que também não trataram e estão tossindo até hoje depois de adulto, porque provavelmente são asmáticos. Então, a gente tem que ficar muito atenta com isso, porque existe tratamento para asma, existe tratamento, quanto antes a gente tratar, melhor para essa criança, e na idade adulta você vai estar bem, em geral você vai estar praticamente resolvida a sua questão da asma. Então é muito importante. Por que eu tô batendo muito nessa tecla da asma aqui? Porque essa semana, no meu consultório, eu peguei vários casos de bebês que chegam em torno de 2, 3 anos com essa história de tosse recorrente, tosse que não passa, tosse carregada, tosse produtiva que nunca melhora, a criança tá viva, catarrenta, e não tem diagnóstico. Já passou várias vezes por médico, por pronto-socorro, por médico aqui, médico ali, a mãe já deu xarope por conta, faz inalação por conta. Aí a mãe aprendeu a fazer inalação quando tinha antigamente o salbutamol gotinhas, que era o Berotec. Ela aprendeu a fazer por conta, ela aprendeu a dar Prelone por conta e via que melhorava. E eu vou explicar pra vocês por que melhora, mas por que faz mal. E aí ela começa a fazer em casa as coisas e não busca mais tratamento. E isso é péssimo pra criança. Então eu tô falando da asma aqui e do bebê chiador, porque agora é época, pessoal. Então, as épocas em que pioram muito as tosses é principalmente outono e inverno. Então agora a gente tá no outono, abril para maio, começa a chegar os bebês chiadores, as hiperreatividades brônquicas começam a chegar no consultório, que são as famosas tosse chata, tosse que não passa, tosse que acorda a criança à noite, de manhã, que dá uma chiadeira, que já deu antibiótico, não melhorou, é bebê chiador. Então, essa criança chega com essa história e a mãe falar que depois que entrou na escolinha, aí doutor, aí depois que entrou na escolinha piorou e aí não para de tossir nunca. Ah, deve ser um bebê chiador. Aí a gente tem que tratar isso daí, porque aí a gente melhora as chances futuras de manter a função pulmonar dessa criança, desse indivíduo. E então por isso que eu entrei nessa questão com vocês essa semana. Inclusive, eu fiz um post no Story, vou repetir, eu vou repostar esse post no Story e fiz um conteúdo por causa disso. Porque muitas crianças sem diagnóstico de asma chegam até os 4, 5 anos sem diagnóstico, sem tratamento. E a gente precisa desconfiar o quanto antes, iniciar o quanto antes esses tratamentos, ok? Eu quero lembrar para vocês que Prelone, prednisolona, Predicin, que mais? Celestamine, que mais? Celerge, é tudo corticoide, pessoal. Prelone, Predicin, dexametasona, Decadron, são corticoides que a gente chama de sistêmicos, ou seja, quando você dá o corticoide para a criança, ele é absorvido, o efeito dele vai para o corpo todo. O que corticoide faz? Ele vai agir lá nas vias aéreas, vai melhorar a reação inflamatória ali no local. Vocês vão perceber melhora da criança com Prelone, Predicin, dexametasona, ainda mais se associar com medicação inalatória. Por um período, melhora por aqueles dias, depois volta a crise. Só que o efeito colateral nos outros sistemas, eles são muito importantes. Então o corticoide, ele age na pressão sanguínea, ele age na glicemia, ele aumenta a chance de edema, de inchaço. Então, ele aumenta a obesidade. Que mais o corticoide? Ele diminui a imunidade. Ele altera a absorção óssea de cálcio. Então, diminui a reabsorção de cálcio. O Prelone aumenta, se você ficar fazendo uso crônico, diminui a absorção de vitamina D. Por quê? Mas doutora, se ele faz tudo isso, por que é usado corticoide no tratamento da asma? Porque o corticoide, ele é um imunossupressor, ele é um imunomodulador. E a asma é uma doença em que o sistema imunológico do indivíduo está muito ativo, tá respondendo exageradamente a um agressor externo, a um vírus, a poeira. Então a pessoa que tem asma, as mães tendem a achar que a criança tem imunidade baixa, e na verdade não é. O sistema imunológico dela responde de forma exagerada a um agressor externo, só que responde de forma tão exagerada que acaba prejudicando a própria pessoa. Ou seja, vem uma poeira, vem um pelo, as vias aéreas fecham
E acontece uma reação inflamatória ali para tentar defender ela desse agressor, mas aí ela acaba se sentindo mal, fica com falta de ar, fica chiando o peito. Então esse é o raciocínio. Aí por que o corticoide melhora isso? Porque o corticoide ele é um imunossupressor, ele diminui, ele suprime a reação inflamatória e aí a criança melhora os sintomas. Mas vai fazer mal para os outros órgãos, como eu expliquei para vocês. O corticoide sistêmico, aquele que você toma. Então, o tratamento da asma, o tratamento do bebê chiador, a base dele é corticoide, mas é um corticoide inalatório. É um corticoide que a criança vai inalar por meio de uma máscara com um espaçador. Devia ter trazido o meu consultório aqui, acabei esquecendo. Ela vai inalar e micropartículas em concentrações ínfimas vão ser depositadas lá nas vias aéreas para diminuir a resposta inflamatória ali no brônquio e não vai causar efeito colateral nessa criança. Não vai causar efeito colateral. Os efeitos colaterais que podem ter com o uso do corticoide inalatório, que é o que trata a asma, são mínimos. E quando faz uso prolongado, uso crônico, muito tempo, e mesmo assim a gente sabe que não vai ter risco desses efeitos se manterem depois que suspende o uso da bombinha. Eles não se mantêm. Então é isso, a gente precisa entender, saber esses diagnósticos diferenciais e saber que quanto antes for feito, mais adequado será o tratamento dessa criança. Você evita que ela fique usando antibióticos de forma desnecessária e corticoides de forma desnecessária e errada, que seria o corticoide sistêmico que você toma. Pode ser que seu filho precise tratar com corticoide inalatório, mas esse corticoide está adequado para o pulmão, ele não vai ter absorção sistêmica, não vai para o rim, não vai para os vasos sanguíneos, não vai para a pele, não vai para os ossos, então não vai ter efeito colateral. E é o melhor tratamento, uma criança que é diagnosticada com asma mesmo, vocês têm que entender isso. Lembrando que a Aerolim, salbutamol, não é tratamento. Essas medicações que muitas mães já usam também para aliviar a crise, a tosse, não é tratamento, ele é alívio. E um estudo já demonstrou que quanto mais Aerolim, mais medicação de alívio seu filho fica usando durante a vida, aumenta a chance futura de óbito, não pela medicação em si, porque significa que ele tem uma asma que está sem tratamento. Então quanto mais usa Aerolim, significa que seu filho tem asma, mais vai se confirmando o diagnóstico, principalmente se ele usa e melhora. Então é isso. Começou a tratar a asma de forma adequada, a criança vai melhorar os sintomas. Uma outra situação que eu queria colocar para vocês é com relação ao diagnóstico. Então, a asma, em geral, quando você coloca o tratamento, a criança melhora. E o diagnóstico é clínico. Como assim, doutora? É história, gente. Não fiquem pensando que toda criança que chega chiando, tem um quadro alérgico, chia o peitinho, nunca melhora. Você tira uma boa história, não fique pensando que é necessário fazer um exame para fazer o diagnóstico de asma. Não é, tá? Um exame que é feito em adulto, que se chama espirometria, que o adulto vai lá e sopra num tubão assim para avaliar a complacência pulmonar. Em criança não vale, porque a criança não tem coordenação para soprar direito, para soprar da forma adequada. Então esse exame não vale em criança, ele não é bom para você falar que ela tem asma ou não. A única forma de você fazer diagnóstico de forma segura, correta, é clinicamente, tirando a história dos pais, examinando a criança, acompanhando essa criança, colocando o tratamento, fazendo o teste, vendo se ela melhora com o tratamento, e em geral vai melhorar depois de uns 15, 20 dias. Pede retorno e aí você vai avaliando. Melhorou? Ah, é asma. Ah, mas e os testes alérgicos? Eu posso fazer teste da pele lá, colher, doutora? O teste, posso fazer o da pele que pica, eu posso fazer o outro que colhe anticorpo lá, o de alergia, que colhe no sangue. Você colhe IgE, que é o anticorpo de alergia para ácaro, poeira, fungo, mofo, alimentos, leite. Você pode fazer tudo que você quiser. Mas isso não quer dizer que se der positivo é asma, se der negativo não é asma. Não quer dizer. Por quê? Porque tem a asma que piora com o esforço físico. Tem a asma que piora com a mudança climática. Tem a asma que aparece quando o seu filho tem contato com um vírus. E nada disso é testado no teste. Nada disso é feito lá no IgE, na contagem do IgE. Então, a gente tem que ter bom senso até para pedir exames. E as mães
entenderem também que se elas tiverem confiança no médico que está atendendo, tiver uma boa conversa, esse quadro for bem esclarecido, você pode diminuir sua ansiedade com relação a ficar coletando 1000 exames. Porque o tratamento o diagnóstico é clínico, é baseado em história, exame físico e acompanhamento. Bom, já falei bastante, né, gente? Tô falando muito aqui, tô vendo as perguntinhas, vou ver as perguntas de vocês e aí a gente passa para as caixinhas. Bom, deixa eu ver a pergunta aqui da Renata. Ó, doutora, nebulização e soro nasal para prevenir tosse e gripe. Não existe isso. Quanto tempo é normal um bebê ficar resfriado com coriza e tosse? Tá, então é assim, ó. Nebulização, soro nasal, é assim. Quando o clima tá seco, é bom fazer a soluçãozinha fisiológica nasal. Você não precisa ficar inalando o soro. A criança não precisa, nem deve ficar inalando o soro. A gente faz solução nasal. Tá com catarro, tá com coriza, dificuldade de mamar, tá fazendo ronquinho? Sorinho nasal. Não precisa ficar fazendo inalação. Previne gripe? Não previne gripe. Se ele tiver que pegar um vírus, porque a gripe é um vírus que você pega do ambiente. Ou ele pôs a mãozinha no lugar que estava contaminado, que alguém cuspiu, babou, ele pôs a mãozinha, pôs na boca, pega o vírus, não tem como. Mas a gente sabe que crianças que os pais têm o hábito de fazer higiene nasal, principalmente as que vão para a escolinha, fazer higiene nasal antes de ir, quando chega, elas têm menos complicações, elas têm menos quadros de sinusite, de gripe complicada, de rinite, tem menos. Porque a higiene nasal limpa aquele agressor ambiental, tira, né, os ácaros, tudo mais, limpa, se tiver vírus parado já lava, já tira. Não vai prevenir que seu filho pegue o vírus, mas diminui complicações, diminui a chance dele evoluir com mais catarro, com sinusite, com mais rinite. Aí a rinite, o que é a rinite? É a alergia que acontece aqui no nariz, certo? Ela é irmãzinha da asma. As vias aéreas, elas são uma só, elas começam mais grossas, por aqui nariz, vai descendo traqueia, e elas vão afinando. Mas elas são uma só. Por isso que quando a criança tem uma rinite muito intensa, e ela tem uma genética propensa para ter asma, se você não tratar a rinite da criança, ela vai piorar o chiado no peito, ela vai piorar a asma. Por isso que o mais importante, o primeiro passo antes de tudo para a mãe é lavar a narina da criança assim, com soro fisiológico. De preferência um soro morninho, um soro numa temperatura agradável, no frio o sorinho morno, no calor sorinho em temperatura ambiente. Outra perguntinha, quanto tempo é normal um bebê ficar resfriado com coriza e tosse? Um resfriado, em geral, ele começa e termina por volta de 7 dias. Bebês pode durar até um pouquinho mais, uns 10 dias. Se você fizer higiene nasal bem feitinha, aspirar esse narizinho, ele vai melhorar. Se o bebê tiver uma genética para alergia, para rinite alérgica, ele pode ficar mais tempo com o narizinho secretivo, escorrendo, pode, ou obstruído, entupido, pode acontecer. Então a gente já começa a desconfiar no bebê se ele pode ter rinite ou se ele pode ter asma futuramente. A gente pode desconfiar. Então é isso, é normal ir num resfriado, então 7, 10 dias ficar escorrendo meio secretivo. E a gripe também, então 7, 10 dias. Depois é pra melhorar, não é pra ficar chiando o peito catarrento, tá? Ah, mas meu filho fica. Então teu filho deve ser um bebê chiador, deve estar fazendo hiperreatividade brônquica. Leva no pediatra e acompanha. Se o pediatra não fizer nada com relação a isso, leve em outro. Tá bom? Leve em outro. Porque não é pra falar assim, ai, meu filho tá tossindo, tá chiando já faz 15 dias, doutor. Não, mas tá tudo bem, é assim mesmo, ele é novinho, acontece, é normal. Não é, tá bom? Não é. Deixa eu ver. Ver se tem mais. Aqui, ó. Aí a Rosana perguntou. Clenil HFA, doutora? Sim. Então, ó, um dos tratamentos que a gente usa para asma é o Clenil HFA, que é o que tem disponível no sistema público de saúde. E eu vou falar para vocês que eu tenho boa experiência com o Clenil. Quando o tratamento é feito de forma adequada, da forma correta, os pais usam de forma adequada, com a técnica adequada, pelo tempo adequado, não falham no uso. Como assim? Não fica esquecendo. Então você prescreve para a criança usar lá 3 meses,
A mãe usa todo dia certinho, de manhã e à noite, os 3 meses. Porque se começa a esquecer, usa hoje, amanhã não usa, o tratamento não funciona. Aí a mãe vai achar que é o remédio que é ruim. Mas não é isso. É porque a asma, para você ter um controle dela, você tem que fazer um uso contínuo da medicação inalatória, contínuo, por um período aí mínimo. Então depende da criança. Se é uma criança que tem crises lá de vez em quando, você pode usar aí, conseguiu o controle, usou 15 dias, até um mesinho, a criança ficou muito bem. Você pode até tirar e observar. Se ela tiver crise de novo, você já vai saber que você vai ter que manter o Clenil dessa criança mais tempo. Porque é aquilo que eu estava explicando antes, a gente não quer que essa criança fique tendo crises recorrentes. A gente não quer, para não acontecer o remodelamento brônquico que eu tinha comentado antes. Então, a gente usa o Clenil para tratamento. E aí tem uma outra medicação que a gente sempre prescreve junto, que é o Aerolin, que seria o salbutamol, que é o quê? O salbutamol serve para dilatar o brônquio. Quando a criança está cansadinha, tossindo demais é porque os brônquios estão muito fechados. E aí o Aerolin, que é o salbutamol, ele abre os brônquios. Ele abre por um tempo, ele deixa aberto ali umas 2, 3 horinhas para dar um conforto, um alívio, depois volta a fechar. Então aí, se a criança estiver numa crise importante, ela vai ter que usar de novo esse Aerolin. Então significa que ela precisa de tratamento, ela precisa usar uma medicação ali que diminua essa reação para que o brônquio fique aberto constantemente, não fique fechando por qualquer motivo, tá? Então é isso. Clenil é um dos tratamentos. A gente tem também o Flixotide. Então na pediatria os mais indicados, os melhores seriam Flixotide em primeiro lugar. É o melhor, vamos dizer, que é fluticasona. Mas não tem disponível no SUS. Aí a gente tem o Clenil, que é a beclometasona, que está no SUS. Eu costumo prescrever em primeiro lugar, vai depender do caso, mas se a criança está bem, dá pra gente avaliar, eu ponho o Clenil que tem no SUS e vejo como a criança se comporta. Principalmente se a família tiver uma condição socioeconômica que tá difícil, tá com dificuldade de comprar remédio. A gente sabe que essas medicações para asma, o Flixotide, fluticasona, são caras. Então eu inicio com aquilo que a mãe pode naquele momento e deu certo, vai manter. É isso. O Flixotide, ele é um pouquinho superior, ele tem um efeito um pouquinho mais rápido, ele tem menos absorção sistêmica, mas é uma diferença que eu vou falar para vocês que muitas vezes quando você prescreve um Flixotide, ele é tão mais caro que a mãe não consegue fazer o tratamento de forma adequada, acaba que não fica bom o tratamento. Então eu opto pelo Clenil, que está disponível, não tem falta, a mãe vai conseguir fazer, vai estar dentro do bolso dela e vai ter uma boa resposta, tá? Aí ela colocou assim: foi exatamente o que deu certo aqui em casa com o Léo, de 2 anos e 7 meses. 90 dias todos os dias. Eu acho que ela tá falando que fez o Clenil. Então, olha, 2 aninhos e 7 meses. Provavelmente era um bebezinho chiador, ou se ele não chiava, era um bebezinho que a gente fala que tem hiperreatividade brônquica, tossia muito catarro, tosse. E aí, o que resolveu foi o Clenil. Por quê? Porque a causa da tosse dele não era infecção, não era pneumonia, não era da gripe, era bebê chiador, hiperreatividade brônquica, que agora, com 2 aninhos e 7 meses, a gente pode falar que é asma. Melhorou com Clenil, é asmático. Ponto. Doutora, mas não tem cura. Vai ser asmático o resto da vida. Como é que é isso? É assim, ó. A genética ele vai carregar para o resto da vida. Então, tem a informação genética de que é asmático, é asmático. Porém, ele pode ter melhora desse quadro e não manifestar mais a asma pelo resto da vida. Ele pode. Se ele tratar novinho assim, com 2 anos e 7 meses, quanto antes tratar. E aí fica bem e não vai manifestar mais essa asma. Ah, mas ele pode manifestar lá futuramente quando adulto? Até pode, se ele passar, vamos supor, tem vários desencadeantes para asma. Quais são os desencadeantes? Mudança climática, poeira, pelo, vírus, fumaça, emocional e alimentar. Emocional também. Então o indivíduo, às vezes, ele ficou anos, não teve nada, não teve crise, não teve ano, aí quando chega lá na frente começa a ter asma, porque o cara tá ansioso, tá estressado, tá passando por alguma situação de estresse na vida e ele começa a manifestar asma. Por quê? Porque também tem esse desencadeante emocional. E por quê? Qual que é a relação? É porque quando a gente tá muito estressado, o sistema imunológico, ele cai. E aí facilita a reagudização desses quadros.
facilita a infecção, facilita a reagudização dessas doenças crônicas. É isso, essa é a relação, tá, gente? Deixa eu ver se teve mais pergunta diferente. Agora eu vou responder as perguntas das caixinhas que estão bem interessantes para vocês. Se tiver mais, vocês vão colocando aí. Então, olha só. A Joyce colocou assim, tosse alérgica. Eu acho que ela quer entender o que é tosse alérgica. É o seguinte, gente. Quando a pessoa fala tosse alérgica, se o médico falar, é uma tosse alérgica, é porque ele não sabe muito bem. Ele não sabe muito bem a causa dessa alergia, tá? Quais são as causas de alergia que podem dar tosse na criança? É isso que tem que estar definido na cabeça do médico e que muitas vezes não tá, porque nem o médico tá sabendo fazer esse diagnóstico direito. E aí fala pra mãe, tosse alérgica, tá? Mas a gente tem que saber a causa pra gente tratar de forma adequada. Então, por exemplo, tosse alérgica, quais são as causas de alergia que podem dar tosse na criança? Uma delas é a rinite alérgica. Então, a rinite, que é só no nariz, ela não vai causar desconforto aqui no peito, não vai dar chiado, não vai dar nada aqui no peito para baixo, ela vai dar no nariz. Por que dá tosse? Porque a rinite faz inchar a mucosa nasal, faz produzir mais muco e faz a criança juntar mais secreção. Aí, essa secreção, se você não trata, não lava a narina, não usa às vezes um remedinho para rinite, essa secreção ela vai se acumulando e aí ela começa a gotejar posterior, ela começa a cair lá, a gente fala pela faringe posterior, ela goteja lá para trás, principalmente quando deita. E aí, ou quando tem contato com poeira, fumaça, rinite, são os mesmos desencadeantes da asma, são os mesmos, só que fica só no nariz. E aí, essa pessoa começa a gotejar e ela começa a ter tosse por conta da rinite alérgica, que às vezes também coça a garganta. Então, a pessoa que tem rinite, ela pode ter mais, coçar a garganta, coçar o olho, o nariz. Aí o tratamento não vai ser com bombinha, não vai usar corticoide, não precisa. A gente vai usar o quê? Um antialérgico comum, um antihistamínico que a gente chama, comum. Na criança, os mais indicados, os melhores, mais seguros seriam desloratadina, fexofenadina. Quais são esses? Desloratadina seria o Exalerg, Desalex. A fexofenadina seria Alegra, por exemplo. Hoje você tem até genérico. A gente usa esses antialérgicos para aliviar o sintoma rapidamente. Lava as narinas e, dependendo do caso, você pode usar um sprayzinho de corticoide nasal para aliviar essa rinite. Então, uma tosse alérgica relacionada à rinite. É essa. Qual seria outra tosse alérgica, mas que não tem a ver com rinite? É a asma. Então, a asma é um tipo de tosse alérgica, mas a gente sabe que tem o quê? Fechamento das vias aéreas inferiores, não só aqui de cima, inferiores, então brônquio. Aí não adianta você ficar dando antihistamínico, não adianta dar só o antialérgico. Por isso que muitas vezes a mãe tá lá com uma criança com alergia, que é um bebê chiador, já deu desloratadina, já deu antialérgica, a tosse não passa, mas vai no pronto-socorro, fez raio-x, não tem pneumonia também. Ué, mas por que não passa essa tosse então? Porque a causa provavelmente é asma, é hiperreatividade dos brônquios. Aí você tem que usar uma medicação que vai agir no brônquio da criança, não adianta ficar dando antialérgico comum, antihistamínico. Entenderam a diferença? Então você tem a tosse alérgica causada pela rinite, a tosse alérgica causada pela asma, tá? Mas eu não gosto de falar tosse alérgica. Quando eu falo pra mãe que a mãe tem a causa da tosse do seu filho, é essa. A causa da tosse do seu filho pode ser isso ou aquilo. Muitas vezes eu não sei naquele primeiro momento qual é a causa da tosse da criança. Eu não vou falar pra mãe, é isso, não é? Não, vou falar pra mãe, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Por quê? Porque quando a criança chega pra mim com uma história, eu examinei, ela não tem nem um chiadinho no peito, e dentro da minha sala ela não deu nenhuma tosse, como é que eu vou adivinhar se essa criança tem asma, se ela tem rinite? Não, eu vou pela história que a mãe me conta. Aí a mãe vai me contar a história, eu vou destrinchar essa história para eu desconfiar do diagnóstico. E aí eu vou conversar com essa mãe. Dona Maria, ó, pode ser só uma rinite, pode ser asma, pode ser o quê? Uma outra causa para tosse, sinusite. Sinusite é a infecção nos seios da face. A criança quando tem, não é que ela tem para a vida, ela adquiriu essa infecção porque o catarro juntou aqui, ficou muito tempo, e aí ela acaba ficando com aquela secreção grossa que pode sair até pelo olho,
Pode ir pro ouvido, aí piora o ouvido da criança também. Às vezes vai sinusite com otite, porque o catarro vai aqui e vai pra lá, pra tubo auditivo, tá? Dá muita tosse a sinusite. A criança deitou, a placa de catarro começa a descolar, cair na garganta e dá muita tosse. Então, tosse quando deita, tosse durante o dia. Nem sempre a criança manifesta dor de cabeça, às vezes sai secreção pelo olho. Mas é uma tosse e é sinusite e não é no peito, também não é asma. Então, você vê quanta coisa a gente precisa perguntar para essa mãe, para essa criança, para tentar identificar a causa dessa tosse? Por isso que lavar o nariz, gente, é sempre a primeira coisa. Porque lavando o nariz, você melhora a rinite, você já previne uma sinusite, porque a mãe que lava o nariz da criança, tira aquele catarreira, ela tá prevenindo a sinusite. Ela vai ter muito menos chance de ter sinusite. Amidalite também. Por quê? Porque se ela ficar respirando de boca aberta, ela tem mais chance de ter amidalite também, infecção na garganta. E se ela tiver com infecção aqui, essa infecção, essa bactéria também, mais fácil, por contato direto, já passa para amígdala, tá? Então, por isso que a lavagem é importante. Então, tosse alérgica seria essa a explicação, tá? Aí, mamãe escreveu assim, olha essa, doutora, bebê 1 ano com ronque-ronque na garganta, mas não escorre nariz nem tosse, somente quando deitada. Vamos ver se tem mais, é isso aí. Doutora, bebê de 1 ano com ronque-ronque na garganta, mas não escorre nariz nem tosse, somente quando deita. Então, ela tosse quando deita. Ela faz um ronque-ronque, tem 1 ano de idade. O que a gente pode pensar aqui? Secreção nasal, tá parada, por isso ela faz fica roncando. Quando deita, essa secreção escorre, e aí ela tosse. Por que de pé é menos comum, conforme o dia passa, melhor? Porque aí a criança já esquentou, às vezes a mãe já fez uma lavagem de manhã, já andou, e o catarro já foi embora. Conforme vai se acumulando deitada, vai piorando a tosse. Então essa é uma causa. Esse ronque-ronque, se tiver no peitinho, a gente tem que desconfiar que pode ter uma hiperreatividade também. Então tem que avaliar. Primeira medida, lavagem nasal e aspiração. Lavagem a gente nunca faz imediatamente antes da criança deitar. Lavagem nasal a gente faz pelo menos 1h30 antes da criança deitar. Porque senão você faz a lavagem, a criança já vai deitar, o que acontece? Fica escorrendo aquele soro e a criança fica tossindo. Então a gente tem que fazer 1h30 antes da criança deitar na cama para dormir, a lavagem. E se possível aspira também. Outra coisa, quarto com bicho de pelúcia, mosquiteiro, aqueles protetores de berço, coberta, tudo isso num bebê que tem uma genética para alergias, seja rinite, seja chiador, vai piorar. A criança vai tossir mais, vai piorar a tosse à noite. Então já avaliem o ambiente do bebê. Se ele começa a tossir muito à noite, chega de dia, melhora. Tosse muito à noite, chega de dia, melhorar. Então olha esse berço, olha esse quarto, porque pode ter alguma coisa ali que tá piorando esse quadro, tá? Estamos chegando no final da nossa live, hein, gente? Já falei muito. Olha só, a outra perguntinha. Minha filha já faz 1 mês que está com tosse, já não sei o que fazer. Ela tem 1 aninho. Olha isso. 1 mês que está com tosse, não sabe o que fazer. Ela tem 1 aninho. Você vai procurar um pediatra para avaliar esse quadro, porque essa criança, se tem 1 mês tossindo e tem 1 aninho, provavelmente ela não tem pneumonia. Porque uma pneumonia num bebê de 1 ano não vai evoluir em 1 mês. Não vai. A gente sabe que existe um quadro que se chama pneumonia atípica, que dá mais em crianças escolares, pré-escolares, escolares, que dá um quadro de tosse constante, que não passa também, às vezes dá uma febre, às vezes não, às vezes confunde com asma, a mãe vai lá dar antibiótico, dá amoxicilina, não resolve. Quando vai ver, é uma pneumonia atípica, que é essa que eu falei que dá esse quadro em crianças escolares e que não responde à amoxicilina, ela responde a uma outra classe de antibiótico e às vezes confunde com asma. Mas esse bebê de 1 aninho, tossindo sem parar, se ele não tossia antes, começou a tossir agora, principalmente esse mês agora, abril, tá 1 mês tossindo, não tem febre, tá em bom estado geral, belezinha. Esse bebê deve ser um bebê chiador ou que tenha hiperreatividade brônquica. Ele precisa ser visto pelo pediatra, acompanhado, e tem tratamento para ele, tá?
Se você não tem o seu pediatra, você deveria ter um pediatra que acompanhe essa criança, tá? Você vai ligar no meu consultório e vai marcar uma consulta comigo, nem que seja online. Por quê? É o tipo de quadro que você consegue tratar, você consegue orientar de forma online. Muitas vezes você não precisa nem examinar a criança para resolver, para ajudar a identificar e diagnosticar. A história, gente, da criança, nesses quadros de tosse, eu posso dizer para vocês que ela é responsável por mais de 80% do diagnóstico. A história, não é nem o exame. Eu, por exemplo, quando vou examinar uma criança, o diagnóstico já está se formando na minha cabeça. Eu examino para confirmar aquilo que eu já pensei, já cheguei aqui com o meu raciocínio clínico conversando com a mãe. Aí no exame eu vou confirmar ou não. Mas eu já tenho que formar minhas hipóteses diagnósticas antes de pegar na criança. Eu tenho que conversar muito. A chave para um diagnóstico bem feito é conversar muito. É perguntar o que piora, o que não piora, o que melhora, o que não melhora, histórico familiar, histórico de nascimento, histórico disso, histórico daquilo. Essa criança deve ser um caso de hiperreatividade brônquica que precisa de um tratamento e acompanhamento, tá? E deve ser isso. Precisaria conversar melhor para saber. Outra perguntinha aqui, ó. Bebê de 6 meses, tosse com catarro, coriza, não come, tá mamando pouco. Tosse com catarro, coriza, tá mamando pouco. Médico escutou os pulmões, receitou antibiótico, mais nebulização com soro. É aquela que eu falei em primeiro lugar, né? É aquela que eu falei em primeiro lugar. 6 meses. É um casinho que eu não posso nem falar pra você, não posso, né? Então se o médico viu, diagnosticou, passou antibiótico, se o caso for de antibiótico, tem que melhorar. Então, se a criança tem uma infecção nas vias aéreas ou uma pneumonia, colocou antibiótico, 48 horas depois, essa criança tem que estar melhorando. Você tem que ver sinais de melhora nela. Se colocou antibiótico, você não viu nenhum sinal de melhora, de duas uma. Ou não é infecção, eu tô falando de tosse, tá, gente? Tô falando de tosse, chiadinho no peito. Ou não é infecção, ou o antibiótico não tá adequado. Então, a gente tem que trabalhar com essas hipóteses. Aí, no bebê de 6 meses, não é infecção, o que pode ser? Pode ser um refluxo, pode ser um bebê chiador, uma hiperreatividade brônquica. A gente tem que pensar nessas hipóteses, tá? Que mais? Escutou, receitou, tá. Nebulização com soro, eu nem prescrevo mais isso. Nem prescrevo, até porque esses dias estava me atualizando. A criança que tem hiperreatividade brônquica, às vezes piora com a nebulização. Você faz ela nebulizar soro, ela piora, ela começa a tossir mais, a via aérea fica mais irritada. Lavagem nasal não, você pode fazer, lavar, aspirar. E aí, se a criança for um bebê chiador mesmo, você vai tratar ela com medicação inalatória, que é ó, máscara, espaçador, bombinha, você vai tratar ela dessa forma. A gente usa ainda algumas medicações, um corticoide inalatório em nebulização, ainda usa em bebezinhos. Mas a gente sabe que não é o melhor de tudo. É que às vezes, como a mãe já tem o nebulizador e é o primeiro episódio, a gente usa. Aí a gente prescreve o corticoide inalatório em ampolinha para pôr na inalação para avaliar aquele bebê se vai responder bem. Se ele responder bem, pode ser um bebezinho chiador. Então seria isso. O que mais? Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Bom, então, aqui ó, perguntou Montelukast. Montelukast é um associado para tratamento de asma também, doutora? Pode ser. Então, o Montelukast, ele pode ser associado no tratamento da asma, principalmente naquelas crianças que você colocou o corticoide inalatório e esperou o período até a mãe se adaptar com o tratamento e não está respondendo tão bem. Aí você tem duas opções. Ou você associa o Montelukast ou você troca o corticoide inalatório. Mas antes de tudo isso, a gente tem que avaliar se o tratamento está sendo feito de forma adequada. Como assim? Se está fazendo uso de forma correta, regular, se usa certinho a máscara, tem que ficar assim, ó, vedar assim o rostinho certinho da criança. Se quando aperta, segura essa máscara uns 20 segundos no rostinho da criança. Se a dose está adequada, tudo isso. Antes de associar o Montelukast.
E o Montelukast é muito bom para usar como no tratamento da rinite persistente. Então, criança que tem rinite persistente, às vezes a gente entra com o Montelukast também. Também é usado dessa forma. Ele sozinho para tratar a asma, não tem indicação, sozinho. O que mais? Bom, é isso aí. Então, assim, pessoal, resumindo a ópera, a gente está numa época de outono, inverno daqui a pouco. Vão aumentar os casos de doenças respiratórias, asma, rinite, laringite. Já começaram a aparecer bastante. Primeira medida que vocês têm que fazer em casa, vocês mães, lavagem nasal com soro, sempre bom. E a quantidade que vai, o número de vezes que faz por dia, depende do quanto a criança está precisando. Não existe um limite, existe a forma correta de se fazer. Se você fizer da forma correta, sem pressão constante, da forma correta, você pode fazer várias vezes ao dia. Se a criança não está precisando, você não vai fazer. Você não vai ficar enfiando soro à toa, você não está precisando de nada. Deu febrinha? Você vai medicar essa febrinha, observar essa criança de 3 a 4 dias, se ela tá bem em casa, não tem desconforto respiratório, não tem canseira, não tem chiado no peito, fica em casa 3, 4 dias. Persistiu a febre, vai pro médico. Qual médico? Pronto-socorro? Não, se a criança estiver bem, marca do pediatra. Marca do seu pediatra de consultório e vai nele para avaliar essa questão. A criança começou a apresentar canseira, falta de ar, chiado no peito, desconforto respiratório, independente de ter febre, vai no pediatra. Se o seu pediatra de consultório tiver disponível, vai nele. Se não, vai direto para o pronto-socorro. Principalmente se tiver um desconforto respiratório que a criança está sofrendo. Aí você nem procura consultório, vai direto para o pronto-socorro. Teve alta do pronto-socorro, marque com o seu pediatra de consultório imediatamente. É isso. Doutora, qual outro quadro que a gente pode começar a apresentar aqui nesse inverno, nessa época? Laringite. A laringite é um quadro da laringe, onde a criança começa com uma tosse de cachorro, uma tosse feia, tipo assim, ó, uma tosse rouca. Você ouve um estridor, que a gente chama, um ruído que a criança faz quando ela inspira, ela vai respirar, faz um tá? É diferente da asma. A asma, quando ela tá muito atacada, a criança faz o chiado quando expira, quando sopra. Na laringite é quando puxa. A laringite é comum acontecer dos 6 meses aos 6 anos. Ela é mais comum acontecer em crianças que têm uma genética, um histórico para rinite e asma. Então, se a rinite e a asma não estiverem bem controladas, essa criança vai ficar tendo laringite recorrente, é mais comum, principalmente no inverno. Então, por isso que no inverno, as crianças também têm muitas crises de laringite. E aí o tratamento da laringite é suporte. A gente, se tem uma crise muito forte, você vai usar medicações adequadas para aquela crise, tem que ir para o pronto-socorro. Se não, tem que avaliar. Por que está tendo crise de laringite recorrente? Então essa criança deve ter algum fator predisponente. Ela deve ter uma rinite alérgica, uma asma que não está sendo bem tratada e ela está desencadeando os quadros de laringite com mais facilidade. Então também tem que ser visto com o pediatra no consultório, tem que dar seguimento. Ok? Vocês entenderam? O resumão é esse. Fica em casa, só vai pro pronto-socorro se a criança tiver desconforto respiratório. Deu desconforto respiratório? Já fica na cabecinha. Eu tenho que marcar um pediatra para meu filho, para minha filha, porque deve ter alguma coisa aí. Não é normal uma criança que tosse mais de 10 dias sem parar. Já usou antibiótico, essa tosse nunca melhora. Não é normal. Então, tem que buscar um pediatra. Não tem pediatra? Liga para a doutora Naléia. Vai lá no consultório da doutora Naléia, marca, a doutora Naléia vai atender. Tá bom? Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, mandem perguntinhas nas caixinhas e até a próxima live. Até mais. Beijo.